Olá pessoal, tudo jóia? Seu Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado. Prestigiando aí o canal Professor Miguel Química. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Canal Professor Miguel Química, escreva aí, por favor, pessoal, tudo bem? Muito obrigado. Vamos fazer aqui o Enem 2023, né, pessoal? Foi uma prova bem, né, uma prova bem pesada aí, né? Então, 2022, né? Boa prova. Falei do boa prova, mas não é verdade, né? 2022 foi muito melhor, né? Essa prova que foi difícil, né? Unicamp e Unesp foram mais fáceis para se ter uma ideia. Tá bom, pessoal? Então é isso daí. Então, muitas questões difíceis aqui, na verdade. Eu vou retirar esse boa prova aqui, na verdade, tá bom? Vamos lá? Então, na primeira questão, eu já considerado uma questão difícil aí, né, pessoal? Aqui, essa questão aqui foi uma pena. Eu fiquei muito triste com essa questão, por causa que quem criou essa questão aqui, pessoal, colocou essa letra B, que é o conceito de metal de sacrifício, né, pessoal? Né? Então, muita gente deve ter marcado isso aqui de cara, sem ler muito bem, né? Deve ter marcado aqui de cara, o uso de metais de sacrifício que oxidam no lugar do ferro, né? Então, você dava uma lidinha razoável que marcaria essa. Então, eu acho que o examinador, o pessoa que elaborou aí, né, o professor que elaborou isso aí, tinha que ter um pouco de cuidado, né? Mas tudo bem, né? Bom, mas lendo a questão aqui, a questão fala aqui, né, pessoal, de nanotecnologia, né? Não vou ler tudo a prova, né, pessoal? Se ler toda a prova aqui, né, não sai daqui hoje, não é verdade? Mas é você que já fez a prova, você tem uma ideia da questão, qual que é, né? Aí falou aqui, né, pessoal, que o processo de corrosão, né, espontâneo, tal, né, deteriorização de metais, como ferro, né, na presença de oxigênio, tá? Então, já dá uma dica aqui, que seria B, né? Mas vamos lá. Aí fala aqui, uma forma de garantir a durabilidade da estrutura e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes nanocerâmicos, né, à base de zircônia, ZrO2 e alumínio, né, Al2O3, sobre a superfície do objeto. Então aqui, pessoal, né, vai colocar óxidos em cima do objeto e não metais, né? Então essa questão derrubou muita gente. É uma questão que ela não podia ter trazido isso aqui, eu acho, né? Porque aí ficaria uma questão mais natural, né, de se resolver, né? Tá certo? Mas fazer o quê, né? Vamos lá? Então, a letra A é falsa, né? Porque proteção catódica que utiliza metal fortemente redutor. Falsa porque, pois fortemente redutor tem alto potencial de oxidação sendo explosivo, né? Tá certo? Sabe a letra B, que matou o candidato, acabei de falar aqui, né? Tá bom? Vai ser a presença de óxidos que vão recobrir o metal, né? Bom, letra C, passivação do ferro que fica revestido pelo seu próprio óxido, né? Aí também é outro caso, né, pessoal, que o ferro aqui não sofre o processo de passivação, que a gente vai explicar já já aqui, tá bom? Olha lá, efeito barreira, que impede o contato com agente oxidante. E aqui seria a alternativa da questão, né, pessoal? A gente até comenta na aula, quando a gente fala, por exemplo, da oxidação do alumínio, né? Al mais O2, formando óxido de alumínio, tá certo? Esse óxido de alumínio ele protege a panela, né? Protege o metal alumínio. Então, na panela, essa camada um pouco escura de Al2O3, ela fica em cima impregnada no alumínio, tá certo? Então, esse óxido aí, ele cola em cima do alumínio e impede a reação do alumínio que está por baixo com o oxigênio do ar, beleza? Isso chama fenômeno aí da passivação, que a gente vai mostrar aqui já, tá bom? E a letra I seria falsa, porque seriam maiores potenciais de redução não menor aqui, tá bom? Então, aí, o fenômeno da passivação está aí, as figuras aí de que é passivação, né, pessoal? Né? Passivação vai ser determinados metais que são recobertos pelo seu próprio óxido, né? Olha lá, na oxidação do ferro, forma uma película de hidróxidos, né, de ferro 2 e ferro 3, né? E essa película aí, ela é muito porosa, tá? Então, ela não vai aderir a muita superfície do ferro. Então, o ferro não sofre esse fenômeno da passivação, beleza? E o alumínio ele oxida formando a película de Al2O3, passivante, que a gente acabei de falar aqui, né, no exemplo, né? Quase sem poros e adere fortemente na superfície do alumínio, protegendo da oxidação, tá bom? Então, isso acontece com alguns metais, aí, como a prata, por exemplo, que forma sulfeto de prata, né? O cobre, que forma hidróxido de cobre e carbonato de cobre, né? A zinabre, né? Ou a zinhavre, tá certo? Então, é isso, beleza? Bom, pessoal, tocando aqui para frente, vamos lá. Essa questão aqui da penicilamina, né? Então, é uma questão que, né, ela
assusta um pouquinho na leitura, que fala de pKa, né, pessoal? Então dá uma olhadinha na aula de pKa, pKa aqui no canal, né? pH e pKa. pH, pKa e Ka. São relações muito importantes aí, pessoal, para resolver essa questão aqui. Então vamos lá. Então a questão, vou colocar o óculos aqui, né? Então, ela fala aí a penicilina, não, penicilamina, né? Um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças, né? Ele é excretado na urina, cujo pH está entre 5 e 7, e possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados, né, pessoal? Então, só de olhar aí, você já sabe que esse grupo aqui, né? COOH, que o H da carboxila tende a ionizar, tende a sair, né? O NH2, que pode receber um H e ficar NH3+, né? E aqui o HS aqui, né, pessoal? Meio estranho, mas tudo bem. Aí foi dado aqui os valores, né? Aqui para você ver, né? Valor de pKa, né? Do amino, né? Faltou um 2 aqui, né? Amino, NH2 aqui faltou, né? Vamos lá. Que ele é convertido em amino, tal. Do tiol, né? SH, né, pessoal? Tá dado pKa. E falou que pKa é menos log de Ka. E quer saber qual a estrutura dessas aqui, ó, né? Tá certo? É predominantemente na urina. Então, aquela que ionizar mais, né, pessoal? Aquela que o grupo ionizar mais. Bom, se você tiver um conhecimento de reações orgânicas lá, né, de química orgânica, de força, né, de força ácida, você já vai ver que a estrutura que tem aqui, ó, o ácido carboxílico, que é o mais forte aqui, né? Então, o ácido carboxílico, né, pessoal? Então, ele tende a perder esse H mais facilmente. Você mataria aqui com uma certa facilidade, que seria a alternativa C, né? Mas aí, como é que fica resolvendo isso aqui? Então, pH é menos log de H+, né, pessoal? Então, primeira relação. Vai na aula de pH e pOH aqui no canal, pessoal, para vocês verem essa relação aí, tá? Então, na escala de pH, quanto menor o pH, vindo para a esquerda, né? Quanto menor o pH, maior a concentração de H+, maior a acidez. Ou, quanto maior a acidez vindo para a esquerda, certo? Menor o pH. Aí você tem que olhar na escala certinho, então mentalizar isso aí, tá bom? Bem, aí você pode fazer a mesma relação para o pKa. Aí que está o segredo da brincadeira. Tá? Então, quanto maior a constante de ionização, né, tá certo? Menor o pKa. Então, levando em conta a mesma definição aqui, tá bom? E aí, você vai chegar aqui facilmente, né, com esse conceito aqui, né, que o menor pKa é da carboxila, né? Então, ele vai apresentar a maior constante de ionização. Tá? Acho que foi a melhor maneira que eu pensei aí de mostrar para vocês. Não por conhecimento teórico aqui, como eu falei antes, ou resolvendo aqui mesmo, né? Resolvendo aqui mesmo, beleza? Bora? Bom, pessoal, então essa questão aqui, ela fala aí da água bruta, né, coletada em mananciais, né, apresenta alto índice de sólidos suspensos, né, água que é coletada para ser tratada, né, pessoal? Tratamento de água, basicamente, aqui, né? Aí falou que nas etapas de tratamento de água aí, você tem lá, né, temos a coagulação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, faltou aqui, né, pessoal? Coagulação é a floculação, na verdade, né, mais ou menos aqui, né, tá bom? Então, uma parte dos sólidos vai ficar na floculação, né? Onde forma os flocos, né? Que eles se aderem e por densidade eles decantam, tá certo? Mas aí fala qual a etapa de retirada de grande parte desses sólidos, né? No caso aqui. Então, essa filtração que induzia um erro, né, pessoal? Você fala, a filtração, filtra, o sólido fica, o líquido passa. Então, gente, mas aqui no tratamento de água, filtração é um processo mais lá para o final, né? Tá certo? Então, grande parte dos sólidos aí vai ficar retido um processo de decantação, tá joia? Tranquilo? Bora? Bem, pessoal, então essa aqui é uma outra questão, né? Uma questão que fala aí da palavra aromático, né? Que invoca associação aí com cheiro agradável, né? Como o cheiro do café, o pão doce, da canela, tá? Doce de canela, né? Pão doce de canela. E vai falando aqui as associações, né? Da história aí, né? Ditos aromáticos apresentavam odor agradável, né, pessoal? Então, estamos aqui. Então, as estruturas desses compostos aí, estão aqui do lado, elucidada, aí foram estudando, né, e viram que os compostos aromáticos, né, que continham uma unidade estrutural, né, que tornaram-se parte de uma grande família, né, tá certo? Então, essa unidade estrutural dos compostos aromáticos, né? Aí depois, com os estudos, né, viu que muito mais com base nas estruturas eletrônicas do que nos cheiros propriamente dito, né? Tá certo? Mas o que caracteriza o composto aromático mesmo, né, pessoal? Tá certo? Só de olhar mesmo, só de olhar,
você já vai ver que não é ramificação, é saturação, nada disso, né? Claro, o composto aromático tem saturação, que é o fenômeno da ressonância, né? Por isso que ele fala aqui, né? Com base em estruturas eletrônicas, né? Porque o benzeno não apresenta a ressonância, que é o movimento alternado, movimento sincronizado de elétrons, né? De elétrons pi, né? Abaixo e acima do plano do anel benzênico, tá certo? Então aqui a questão aqui, se você errou, foi uma pena, né? É característica de compostos o anel benzênico, tá bom? Tá? Nem tudo que tem benzeno é aromático, né, pessoal? Tem a regra de Hooke para ser considerada, tranquilo? Mas aí, sem problemas, né? Bom, aqui uma outra questão, né, meninos? Aqui, ó. Falou que realizou um experimento clássico aqui, viu, gente? Isso aqui, essa questão, eu coloquei fácil aqui, você pode achar que não, mas é uma questão fácil de reação inorgânica aí, né? Onde você coloca um ácido, né, no mármore, né, CaCO3, carbonato de cálcio, é a liberação de gás, né? Então aí você tinha que ter noção de descrever essa reação, e para você que está bem preparado, eu creio que não foi difícil não, né? Então, você colocou aqui o mármore, colocou ácido clorídrico, começou a liberar um gás. Aí você escreve a reação, né? Carbonato de cálcio e ácido clorídrico, forma Ca, né? Ca2 mais Cl menos, CaCl2, e libera H2CO3. Né? O H2CO3 é um ácido que deveria ser médio, semiforte, mas não, né? Ele se decompõe em CO2 e água, né? Ele decompõe em CO2 e água, beleza? Então, o gás liberado é o CO2, porque ele é um ácido dos refrigerantes, das bebidas gaseificadas, né, turma? Tranquilo? Bora? Ó, essa questão aqui, talvez você tenha se atrapalhado um pouquinho, né? Tenha se atrapalhado um pouquinho, mas é uma questão interessante, né? Esse emaranhado aqui, né? Então, esse aqui, a hora que eu olho, parece que assusta um pouco, né, pessoal? Mas se você olhasse aqui no começo, você já vi aqui, ó, um H+, aqui, ó, tá vendo? Esse par de elétrons sendo emprestado para o H+. Aqui está relacionado com o conceito de ácido e base de Lewis aqui, tá bom? Mas tudo bem, não precisa disso para você fazer, né? Você percebe que o H+, né? Você percebe, você vai olhando para cá, ó, você vai olhando para cá, ó, segue a sequência, né? Vê que separou aqui, né? Aí vem para cá, percebeu? Aí vem para cá. Olha o H mais aparecendo de novo aqui, né? Então aí já é um pouco de experiência mesmo, né? Você que está bem preparado aí, né? Então, quanto mais experiência, melhor. Então, você percebe que esse H é recuperado, né? Ele até participa do processo, mas ele é recuperado. Por isso que ele tem a função de catalisador, né? Tem a função de catalisador. E o catalisador, o que ele faz? Né? Ele diminui a energia, gasta energia de ativação, por isso que a reação vai ser mais rápida, né? Então, o catalisador abaixa a energia de ativação, né? E essa reação é mais rápida. Beleza? Tranquilo? Aí você fala, ah, professor, tem outras alternativas aqui e tudo, mas aí você vê que ele está aqui recuperado, né? Então, essa é a função do catalisador. Ele até participa do processo, mas é recuperado tudo no final, beleza? Tranquilo? Bora? A gente pode até conversar sobre outros aí, quem achar interessante. Bom, pessoal, sobre essa questão aqui, tem outras maneiras de resolver ela, mas eu vou apresentar uma maneira bem prática de resolver essa questão, que ela fala do ácido tartárico, né, componente do vinho, principal componente, tá bom? Na avaliação de um vinho branco em produção, neutralizou uma alíquota, uma pequena quantidade, 25 ml do vinho, com NaOH 0,1 mol por litro, né? Consumindo 8 ml dessa base, tá? E a concentração do ácido tartárico no vinho é mais próxima do que? Então, falou em mol por litro, pois grama por litro. Então, a gente pode fazer uma transformação depois, né? Então, essa aqui é uma formulazinha básica importante de se dominar, que é o conceito, né? O que é a concentração mol por litro? Mol por litro. Olha lá. Colchete, né? De A, concentração mol por litro de A, essa é a leitura, né? Então, a quantidade em mol de A sobre volume em litros de A. Então, a concentração mol por litro é mol por litro, N sobre V, né? Aí você pode tirar essa relação aqui, multiplicando em regra de 3. Então, Na igual a concentração mol por litro de A vezes volume, aqui, ó, multiplicando em cruz. Se você colocar NB da base, né? Mesma coisa, tá bom? O segredo aqui, pessoal, você pode resolver de outras maneiras, tranquilo, né? Mas aqui é uma maneira bem clássica. Aqui, ó. Você tem um mol do ácido, aqui não tem esse U, mas eu coloquei. Então, você tem um mol do ácido e 2 mol da base. Então, o que, que você tem? A quantidade em mol N da base, de quantidade de matéria em mol, esse N é a quantidade de matéria em mol, tá bom? Então, da base, ó, B de base, é 2 vezes maior que a quantidade em mol do ácido. Que a quantidade em mol do ácido é 1, Na é 1 e Nb é 2. Então, a quantidade em mol da base, é igual 2 vezes maior que a do ácido, ó, 2 vezes Na. Conseguiu pegar? Tá? É uma maneira clássica aí de você resolver exercícios desse tipo, tá bom? Por quê? Aí você pega a relação aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo?
Então, quantidade em mol da base, concentração mol por litro da base, vezes volume em litros da base. Concentração mol por litro do ácido é igual a concentração mol por litro, desculpa, quantidade em mol do ácido, né? É a concentração mol por litro do ácido vezes volume do ácido. Tá certo? Apliquei a relação aqui. Pronto. Faz a substituição. Concentração da base foi dada aqui, é 0,1 mol por litro. Você gastou 8 ml, tá bom? Você quer descobrir a concentração mol por litro do ácido e a alíquota que você pegou aí do vinho, lá foi 25 ml. Resolvendo, nós vamos ter 0,016 mol por litro. Então, o mol tem 150 gramas, né? Foi dado aqui, ó, massa molar. Pronto. 0,016 mol vai ter X gramas e teremos aí alternativa B, viu, pessoal? 2,4 mol, grama por litro, perdão. Bora? Mais um? Bom, pessoal, você vê que essa questão aqui envolvia o negócio do ozônio aí, né, pessoal? Se você olhar aqui, né, meninos, com calma, né? Então, essa questão aqui, ó, você só se dava bem nela se você leu sobre isso, se você ouviu falar nas aulas sobre o ozônio, alguma coisa sobre o ozônio, que ele é um excelente oxidante, tá certo? Ou se você estudou a reação orgânica de ozonólise, né? Dá uma olhada aqui no canal, oxidação branda, oxidação enérgica, oxidação por ozônio, que é ozonólise, e oxidação por combustão, né? Que é a mais comum, tá certo? Dá uma olhada aqui no canal aí na reação, né, com ozônio, ozonólise, beleza? Bora? Bom, turma, então é isso, né? Então aí a questão era por essa linha, porque era uma questão difícil, porque você tinha que ter é, essa linha que eu estou apresentando aqui, né? Que eu acabei de falar sobre a questão aqui. Aí ficaria fácil para você resolver, né? Tá? Que ele é um sanitizante, né? Um oxidante muito bom aí, tá certo? Nas reações de ozonólise, né? Não só de ozonólise, né, pessoal? Tratamento de água mesmo, assim, né? Ele é usado muito, né? Ele tem esse poder oxidante, né? Bom, outra questão também, né, pessoal, que médio para difícil, eu diria até difícil aqui, porque a separação dos componentes aí, né, para você enriquecer o urânio, né, pessoal? Melhor, né? Então, como é que você vai fazer isso aqui, né? Então, é um processo aí, né, pessoal, que você tinha que olhar, ler o texto, né? Tá certo? Ver que é uma das formas de enriquecimento do urânio, né? Utiliza a pequena diferença de massa, aqui embaixo. Considerando a diferença de massa, quer saber qual que era a alternativa aqui, né, pessoal? Falou aqui do processo de efusão e difusão, né? Tá bom? Não sei se eu tenho uma aula aqui no canal de efusão e difusão, se eu já publiquei ou não, mas eu vou publicar uma aula de efusão e difusão. Depois você dá uma olhadinha aí, tá? Logo eu devo publicar no canal, se não estiver aqui já, viu, pessoal? Obrigado. Bom, então, extração baseia em polaridade, né? A água, você extrair, por exemplo, a essência, o café. Quando você filtra um café, a água extrai a essência do pó. Um chá, por exemplo, que é chá de saquinho. Então, essa tá fora, nada a ver, né? Peneiração não tem nem lógica, né, gente? Aqui é destilação, mas por exclusão não seria tão terrível, não, né? Você vai separar por peneiração nesses componentes do urânio? Não dá, né? Destilação fracionada, você sabe que é ponto de ebulição diferente, né? Então acho que é uma boa ideia, né? Separação magnética envolve mais, né? O ferro, né? Mais uns dois outros metais, que eu não lembro, tem essa atividade aí, né? Do magnetismo, tá certo? Então, o que nós teríamos, né? Nós teríamos a centrifugação, né? Porque essas diferenças de massa aqui, então eles têm densidades diferentes. Só como as densidades são diferentes, eles vão sofrer decantação, tá? E como é que se acelera a decantação? Qual é a maneira que a gente estuda lá na separação de misturas, na análise imediata, da gente acelerar a decantação? A centrifugação, né, pessoal? Lembra? Naquela centrífuga, você acelera, né? Coloca lá, então, o mais denso vai para o fundo primeiro, se acelera a decantação, tá bom? Então, gente, mas o Enem foi esse o tempo que era fácil, tá? Comentei ainda, acho que na prova da Unesp que a gente fez aqui, não é mesmo? A outra questão aqui também, ó, né? Com bastante experiência, se tornava até uma questão fácil, né? Ou média mesmo, como falei, né? Mas sem muita experiência complicava, né? Porque aqui você lendo o texto aqui, ó, tá certo? Falava aqui, né? É, forma, ó, o mecanismo da ação química sobre o TCE e a formação de produtos de degradação. Então, o TCE está aqui, ó, tá vendo? O que é o TCE mesmo? Eu não li o texto aqui todo para não ficar muito grande, né? Você já fez a prova, você que não fez, pode pausar aqui o vídeo, olhar devagar, né? Então, o TCE, né, pessoal? Ele é um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno, tá joia? Então, tá aqui. Então, o TCE
Então, quer saber aqui, ó, né? Esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia na reação do quê, né? Então, você vai ver aqui, ó, aqui está a forma simplificada do mecanismo da ação química sobre o TCE e formação de produtos de degradação. Então, o TCE está aqui, vai formando esse produto, depois esse, depois esse, depois esse. Então, se você olhar com calma, com experiência, se olhando, ó, se olhando daqui para cá, você já vê a entrada de átomos de oxigênio. Então, entradas de átomo de oxigênio, não tem nem como discutir que é oxidação, tá joia? Então, facilita para caramba, tá joia esse entendimento, né? Beleza? E depois, aí pode até passar por um processo de redução aí para frente, tá joia? Mas você já vê que a entrada aqui não tem nem oxigênio, ó. Aqui entrou dois, ó. Então essa entrada de oxigênio já oxida, já é oxidação, tá? Então, tá vendo? Muito mais isso por exclusão do que resolvendo mesmo, né, pessoal? Tá? Vamos lá? Aí. Então, só para enriquecer a questão aqui, espécies radicalares, né, pessoal? Radicais, né? Eles têm sempre um número ímpar de elétrons, né? Então, eles precisam de elétrons para estabilizar. Por isso que são bastante oxidantes, né? Então, eles ganham elétrons. Então, quem ganha elétron, né? Quem ganha elétron, tá? Ganha elétron, sofre redução, né? Tá certo? Quem ganha elétron sofre redução, então é oxidante, porque a espécie oxidante sofre redução, não é verdade? Então, aí, ó, você pode ver aqui, ó, os radicais aqui já está bem estável, né? Com dois elétrons, e aqui não, ó. O SO4 está menos, ó. Então, ganhando mais um elétron aqui, fica dois menos, estabiliza, né? Tá joia? Bora? Aí, tem outra questão também, bem complicadinha, né, pessoal? Eu nem coloquei aqui se é difícil, eu faço, mas é difícil, né? Coloquei difícil aqui sim, né? Então, uma questão aí, que vamos aqui então, né? Ela apresentava aqui uma tabela, então aí, não por exclusão, ele falava, considere que houve descarte indevido de dois conjuntos de substâncias. Primeiro, pessoal, ácido clorídrico concentrado e cianeto de potássio. Aí, tá vendo? Como é que não cobra? Como é que não cobra partículas, cátion e ânion? Cobra, né, pessoal? Né? Fala a música do professor Miguel aí, ajuda. Lógico que ajuda, né? Uns cátions e ânions aí. Você tem que dominar alguns, não tem jeito, né? E aqui cobrou que você domine, né? Alguns cátions e alguns ânions aí, né? Ácido clorídrico é clássico, né? E cianeto de potássio, não sei se é tão clássico, mas o potássio é, né? Tá bom? Então vamos lá. Então você tinha que saber essa primeira para resolver, senão ficar muito difícil isso aqui, viu, pessoal? Tá? Então como é que seria? Então ácido clorídrico, HCl mais KCN, então HCl mais KCN, tá? Vai dar HCN como um dos produtos tóxicos, né? Porque eu não coloquei aqui, pessoal, mas dá para acompanhar a minha fala, né? Então HCl com KCN, tá certo? Então, o CN aqui, o H daqui do ácido pega o CN, fica HCN, tá certo? E o Cl vai pegar o potássio pega o Cl, fica KCl, tá joia? Depois você pode escrever tranquilamente aí. Mas o que interessa aqui no produto é que HCN ele é tóxico, né? Que é o cianeto, né? Gás cianídrico e meia aquoso, tá certo? Bom, e aí, pessoal, é o seguinte. Então, o 1, né, respectivamente, libera gás tóxico, né, pessoal? Libera gás tóxico, né? Então, reação oxidativa para o primeiro já está fora, formação de sais já está fora, liberação de gás tóxico está dentro, formação de sais também está fora. Tá vendo, gente? Olha que sacrifício, né, meu? O Enem esse ano, pelo amor de Deus, né? Sei para que isso, né? Faz igual o Nesp, uma prova humana, não é verdade? E aí é o seguinte agora, liberação de gás, agora a segunda reação, ó, ácido nítrico concentrado com sacarose, com açúcar, né? C12H22O11. Então, ácido nítrico. Então, ácido nítrico, pessoal, né, ele libera muito óxidos de nitrogênio, NO e NO2. Né? Como é que eu ia saber, né, Miguel? Bom, aí nós vamos tentar fazer por exclusão. Como um já foi feito aqui pela tabela, então restou dois. Ácido nítrico com a matéria orgânica aí, que é a sacarose, é uma reação enérgica, ó, explosão, ó, enérgica, explosão e produto tóxico, né? Então, e aí? Qual das duas, né? Liberação de gás oxidante e reação oxidativa forte. Então, aí, pessoal, reação enérgica, uma reação de oxidação forte, oxidação enérgica. Então, você tinha que ter participado da aula de oxidação enérgica para fazer isso, né? Vê aqui no canal, oxidação enérgica, né? E aí, você conseguiria marcar aqui, né, pessoal? Letra A, né? Que reação oxidativa forte faz parte da reação enérgica, né?
é oxidação enérgica. Ah, amiga, mas eu não podia ter confundido com a primeira? Então, por isso que a gente resolveu o exercício, ser dominando aqui para depois continuar, né? Agora, resolvendo com mais, né, mais profundidade, fazendo um aprofundamento aí, o ácido nítrico libera NO, que oxida NO2, tá certo? Então, NO oxida NO2. O NOx aqui vai de mais 2 para mais 4 no N, tá? Essa é a oxidação. Aí falou assim que é a liberação de gás oxidante, né? Então, gás redutor, né, pessoal? Porque se ele sofre oxidação, ó, mais 2 para mais 4, então ele vai ser redutor, né? Mas aí já é com aprofundamento, né? Tá bom? Duro, né? Vamos na outra? Essa questão aqui foi considerada uma questão fácil, né, pessoal? Não sei se você achou, né? Aqui o texto fala do elemento iodo aí, né? Que ele é acumulado aí, né, pessoal? E é acumulado na tireoide, tá bom? Ele tem uma função biológica, né? Aí falou no acidente nuclear lá, né, do Chernobyl e Fukushima, né? Ocorreu a liberação para a atmosfera do isótopo 131 do iodo, né? Responsável por enfermidade nas pessoas que foram expostas a ele, né? O decaimento de uma massa de 12 microgramas, né, dele, foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro está aqui, né, pessoal? Bom, gente, então, esse decaimento, né, esse decaimento, tá certo? Envolve meia vida, né, como a gente já viu em radioatividade, né? Então, se você olhar com calma aqui, né, ó, de 12, metade de 12 é 6, ó, meia vida. Então, de 12, a metade é 6. Então, a meia vida é de 8 dias. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar aí, pessoal? Né? Então, você acha a meia vida e depois você vai dividindo, né? Olha lá, após o período de 40 dias, qual que é a massa residual? Beleza? Então, se a meia vida é de 8 dias, né? De 12 cai para 6, tá? Aí você vai, após 40 dias, você vai dividindo, né? Você vai dividindo, né? Então, 12, né? 12 cai para 6, 6 para 3, 3 para 1,5 e vai dividindo, 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 após 5, né? 5 meias vidas, que é 40 dias, né? Cada meia vida, ó, metade. 12 para 6 é a metade, 8 dias é a meia vida. Esse decaimento, 12 para 6, correu com 8 dias. Então, essa é a meia vida, metade que caiu, beleza? Que decompôs, né? Então, você vai, aí 5 vezes 8, 40, então 5 meias vidas, né? Você vai dividindo, né? 12 dá 6, uma meia vida, depois 6 para 3, duas meias vidas. Vai dividindo das 5 meias vidas, você chega na resposta aí, beleza? Vamos para outro? Não, pessoal, então aqui fala, né, que o exercício relacionado aí com biologia também, né, pessoal? Falou aí que uma aula de prática de bioquímica, né, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios, estou aqui na tabela, né? Independente das condições, aí falou que a catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados estão aqui então, né? E aí fala, né? Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo quê? Então, você tem que olhar aqui na tabela, aqui, ó, se a gente olhar aqui, ensaio 1 para o 2, ó, aqui a gente percebe, né? A temperatura aumenta, né? A temperatura aumenta, tá vendo? Se aumenta a velocidade de decomposição, a decomposição em mol por minuto, ó. Estou aumentando a velocidade de decomposição, beleza? Então, a catalase tem função de catalisador e acelera os processos. Isso que falou no texto aqui, tá? Só quando você olha aqui, ó, de 15 para 20, a temperatura, se aumentou mais a temperatura, aí já acontece o contrário. Começa a cair a velocidade de decomposição começa a diminuir. Por quê? Porque, com certeza, esse catalisador que é a catalase está perdendo seu efeito, né? Você vai perdendo seu efeito, né? Porque é uma proteína, né, pessoal? Vai perdendo seu efeito, tá certo? E você percebe que a velocidade da reação passa a diminuir. Por que será? Porque vai havendo uma desnaturação. Vai havendo uma desnaturação, né? Da proteína aí, no caso, da catalase aí, beleza? Então vai modificando a estrutura da enzima aí, né, pessoal? Então, lá, percebeu? Tranquila, vai se desnaturando. Então, com isso, a velocidade da reação diminui, como está na tabela, né? Você marcou isso aí ou não marcou outro aí? Esse negócio de tabela, todas essas coisas, complica um pouquinho, né? Tem que ter um pouco de calma, não pode assustar, né, pessoal? Tranquilo? Aí, uma outra questão também, que é uma tabela, um emaranhado de coisas, que você confunde muito, né, quem está olhando, né? Estou olhando assim, você assusta, né? Fala, meu pai, o que é isso aqui, né? Olha lá, chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio e tal, porque diminui o pH do solo. Essa informação que é extremamente importante, né? Tá certo? E da atmosfera alterando a concentração dos compostos presentes. Em um solo
de menor pH será favorecida a formação de quem? Então, a velha história da escala de pH, né? Olha lá, menor pH. Deixa eu fazer para cá, né? Para a esquerda, para você ver. Peraí, ó. Menor pH, maior acidez. Então, quanto maior a acidez, menor o pH. Quanto menor o pH, maior a acidez. Veja a aula de pH e pOH aqui no canal para você ficar craque aí, tá bom? Então é isso, né? Então a chuva ácida vai diminuir o pH do solo, né? Então a concentração de H+, né? Vai aumentar, né? Vai aumentar, tá certo? Porque a concentração de H+ vai aumentar. Então, pH menor, maior acidez. Então, a concentração de H+ vai aumentar. Então, a hora que você olha, né, qual espécie que é mais favorecida aqui, né? Então, a hora que você olha com calma, né, pessoal? Esse H+, ele vai unir ao NH3, né? O NH3 é o gás amônia, mais água forma o cátion, NH4 mais é amônio, mais OH-, que é ânion hidróxido. Bom, mas não é totalmente isso que eu cantei aqui, né? Mas NH3, né, pessoal, vai entrar um H+ aqui e formar o amônio. É bem clássico isso, né, pessoal? Tá? Em química. Então, se você olhar aqui, ó, direitinho, né, para você ver, ó, amônia e amônio. Então, amônia vira amônio, tá certo? Aí tem um ciclo aí do nitrogênio, tá bom? Então, aí para você ver, ó. Então, NH3. Então, H+, que tem bastante H+, porque o pH diminui, né? Então, ele vai usar esse par de elétrons aqui, ó, porque NH3 é uma base de Lewis, é capaz de emprestar um par de elétrons para o H. Então, esse H+, ele localiza aqui, então esse par de elétrons é emprestado para o H+, né? E forma NH4+, que é o amônio, né? Sei como é que você foi nessa aí, pessoal. Hã? Bom, isso aqui é uma outra questão aqui, difícil, pessoal, mas bem bolada, né? Essa questão aqui, que é uma questão que fala aí, né, do etanol, né? Que ele é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose, né? Da cana-de-açúcar, né? É um dos fatores que afeta essa produção aqui, pessoal. Aí tá falando aqui, ó, que é o é, que é a a produção desse álcool, né? O grau de deterioração. Oh, gasgou, professor? Que afeta, né, da sacarose, né, que se inicia após o corte, por causa da ação de micro-organismos, né? Então, eu cortei bastante cana aí, graças a Deus, né? Então, quando você corta a cana, né, então tem micro-organismos que começam, né, consumir essa sacarose, né, tá certo? Então, é isso daí que essa questão fala, né? Aí foram analisadas 5 canas diferentes aqui, com os códigos, belezinha, que está aqui na tabela, né? Está aqui na tabela ó, as canas com os códigos, né? As concentrações iniciais de açúcar que elas têm, tá aí a concentração de micro-organismos que tem em cada uma, né? Tá? Então, olhando aqui nessas quantidades aqui, então essa aqui é uma cana com bastante concentração, essa aqui, né? Bastante concentração de micro-organismo. Em contrapartida, tem mais açúcar também, né? Bom, o que é que o exercício quer? Vamos lá. Pretende escolher um tipo de cana que vai conter o maior teor de sacarose após 10 horas de corte, né? E que, consequentemente, vai produzir a maior quantidade de álcool por fermentação, né, pessoal? Considere que existe uma redução aproximada de 50% da concentração de sacarose nesse tempo, né, nesse tempo de 10 horas, né, para cada 1 miligrama de micro-organismo presente na cana. Então, essa é a primeira informação interessante. Então, cada miligrama reduz 50%, né, da concentração de sacarose que está na cana. Né? Então, cada miligrama de micro-organismos reduz 50%. Só que aqui nós não temos 1 miligrama de micro-organismos, né? Então, vamos fazer essa relação. Por exemplo, esse daqui, ó. Esse aqui tem 0,7 miligramas de micro-organismo. Então, vai reduzir quanto? Então, 1 miligrama reduz para 50%. Se aqui tivesse 1 miligrama, reduzia para 6,5, né? Como é 0,7, vai reduzir quantos por cento? Qual que vai ser essa redução? Né? Essa redução aqui, pessoal, vai ser de 35%. Aí você multiplica pela quantidade de sacarose aqui, vai reduzir 4,55 gramas por litro de sacarose. Tá? Então, esses micro-organismos aqui vai reduzir 4,55 gramas por litro, né, dessa sacarose que está aqui. E depois a gente vai fazer a diferença, né, para ver quanto que restou. Se ele vai reduzir 4,55 gramas, vai restar quanto? Aí a gente faz análise, qual que vai ser a melhor cana, né? Tá joia? Tá? Qual cana que vai produzir mais álcool? Deu para sacar?
Né? Entendeu essa parte aqui, gente? Então volta aqui que é o segredinho. Olha lá, ó. Existe uma redução de 50% da quantidade de sacarose para cada 1 miligrama de micro-organismo. Então, 1 miligrama de micro-organismo reduz 50%, né, do açúcar da cana. Tá? Só que vamos começar aqui a fazer para os cálculos, né? Eu não tenho 1 miligrama aqui, eu tenho 0,7 miligramas aqui nessa cana desse micro-organismo. Vai reduzir quanto? X% dá 35%. Então, 35% da concentração inicial que você tem vai reduzir 4,55 gramas por litro, percebeu? Aí você vai fazer o mesmo raciocínio, mesma conta para essa, para essa, para essa e para essa. Não pensei em outra maneira mais fácil fazer isso não, viu, gente? Aí. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, 0,7 redução de X, você vai fazer para esse aqui, 0,8 miligramas redução X%. Aí você faz a multiplicação, aqui, ó, dá 40% vezes 18, 7,2. Então, resolvendo aqui, nós temos aqui essas reduções aqui, certo? Bom, agora vamos calcular o que restou, né, pessoal? Se houve uma redução da quantidade de sacarose da inicial, quanto que restou? Então, da primeira, nós tínhamos 13 gramas, né? 13 gramas, caiu 4,55, a gente calculou já, então restou 8,45 gramas por litro. Fazendo aqui, ó, 18 gramas inicial, caiu 7,2, restou 10,8. Então, fazendo os demais cálculos aí, a gente vai perceber que a melhor cana é essa, né? Então, 11,2 gramas por litro, que vai restar mais açúcar para produzir álcool. Tranquilo? Opa, chegamos ao final, né, gente? Bom, o que você achou aí, pessoal? Pô, esse difícil aqui ficou ruim, é difícil, né? Então, acho que dá para corrigir, né? Para não ficar muito feio. O que você acha? Né? Beleza, né, gente? Bom, turma, então fizemos aí a correção da prova, né, do Enem, né? Difícil, né, pessoal? Tem que participar bastante das aulas, muita atenção, dedicar um pouco mais, ouvir mais o professor, os professores, né? Porque realmente o bicho pegou, né, pessoal? Então, um beijo no coração de vocês aí. Senhor Jesus abençoe todos vocês, seus pais, né? Sua família. Eu estou gravando essa aula aqui, hoje é dia 16, né? 16, eu já estou me perdido aqui, deixa eu ver na minha folhinha aqui, né? Sexta-feira, dia 16 de dezembro, né? Dia 19 já é a Unesp, a segunda fase, né, pessoal? Então, estamos aí na véspera do Natal, então, Feliz Natal para você, tá certo? É um ano de 2023 de muita, muita prosperidade, tomara que você consiga atingir seu objetivo aí de ser aprovado no vestibular que você queira, tá certo? Se não conseguir, lembre-se, levanta a cabeça, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Lembra da nossa saudosa Beth Carvalho? Então, um abraço aí, pessoal. Muito obrigado, Senhor Jesus abençoe todos vocês, tá? É isso, galera. Então, fui, como vocês dizem. Obrigado por tudo.